De volta com o Educador Entrevista, continuamos falando um pouquinho aqui da Semana de Prevenção, que se encerra hoje aqui na companhia da Laila Azevedo, coordenadora do Serviço de Saúde da APAE. Laila, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente que agradece sempre a abertura desse espaço. Também aqui com a Vanilda Dias, não é, assistente social do setor de saúde. Gratidão pela participação. Obrigada, eu que agradeço pelo momento. Bom, defesa dos direitos da pessoa com deficiência, né? A gente tem uma rotina maior de fala disso, mas eu acho que as pessoas ainda não têm a dimensão da gama desses direitos, não é? Então, muitas vezes, deixar o direito claro para a sociedade é o primeiro passo da defesa, correto? Sim, com certeza. Se a gente inicia a fala falando sobre Constituição Federal, lá de 1988, está tudo muito bem explícito que a defesa dos direitos é do Estado, responsabilidade do Estado, da família e também da comunidade. Então, quando a comunidade entende quais são os direitos, aonde estão essas privações, também é um apoio muito grande para que a gente consiga fazer uma defesa e, concomitante com isso, uma garantia muito maior, né? Uhum. E muitas vezes é justamente isso, né? Colocar essa atenção na rotina, não é? Eu acho que a semana também tem esse papel, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente até conversava aqui fora do ar, a prevenção é feita o ano todo, em todos os momentos, etc. Mas a semana vem para marcar que a prevenção existe, até para as pessoas entenderem os procedimentos, mas também pensarem nos direitos. Com certeza. Quando a gente fala sobre prevenção, a gente levanta uma bandeira muito importante, que é a questão de identificar antes, né? Quanto antes a gente identificar alguma demanda, melhor será a evolução e o desenvolvimento dessa pessoa. E quando a gente fala de direitos associados, também conseguimos relacionar com a prevenção, né? Quando a gente fala de defender os direitos, desde um acesso à saúde, à educação, a lazer, cultura, a gente também está prevenindo e estimulando uma questão de desenvolvimento social, desenvolvimento global, convívio, né? Então a gente consegue relacionar muitos temas e a gente intensifica essas ações nessa semana justamente para expor, né, todo o trabalho que a instituição realiza. Ivanilda, a gente fala da sociedade, mas muitas vezes até a pessoa com deficiência não sabe que tem direitos. Isso. E aí é onde entra a atuação do assistente social, né? Para promover, garantir esses direitos através de orientações, né? O assistente social acolhe a família, né? E passa toda a orientação dos direitos, faz encaminhamentos. Vou dar um exemplo assim: chega uma família lá atendida, né? Uhum. E às vezes aquele usuário não tem ainda o BPC. Aí o profissional, o assistente social, faz todo um estudo com aquela família, né? Socioeconômico, e realiza a visita no domicílio, depois faz o relatório para que essa criança ou adolescente, né? A pessoa que necessita, para encaminhar para o BPC, né? Para o INSS. Esse relatório é feito direcionado ao INSS. Então, essa mãe já chega lá numa entrevista social no INSS com esse relatório da APAE, que vai subsidiar, né, que vai ajudar ali naquele momento, naquela entrevista, né, naquela perícia social. E é interessante isso, não é? Se tem aí, pontualmente, o direito, o procedimento é simples, né? A gente até falava agora com a doutora Thaís Caruano, né, a respeito de pensão e etc. E o BPC é um benefício muito importante, em que é isso, né? Se levanta a documentação e a pessoa, pouco tempo depois, começa a receber esse auxílio, e a gente vê muitas famílias passando necessidades absurdas, sendo que teria o auxílio. Então, ele passa pela perícia social, pela perícia médica, né? Aí são esses profissionais lá do INSS, dependendo da deficiência dele, né? Que aí é concedido ou não, né? É através dessa equipe lá do INSS. Perfeito. A Mara aqui parabenizando pelo trabalho, né? E colocando justamente isso, né? Quando a gente fala de defesa de direitos,
só pode defender aquilo que a gente conhece, né? E a gente percebe o quanto evoluiu, né, o que a Mara coloca, justamente por ações como a da semana, né, que as pessoas passam a conhecer os seus direitos. Com certeza. E quando a gente identifica também pessoas, famílias que estão em situações de vulnerabilidade, infelizmente, a consequência é que elas fiquem ainda mais à margem da sociedade e desconheçam seus direitos, né? Então, é parte da instituição também entender o território que essas pessoas estão e expor realmente in loco, né? Não só através de entrevistas, igual nós estamos aqui hoje, das mídias sociais da instituição que a gente divulga, os vídeos, mas também ir ao território, às famílias, na onde elas estão, porque às vezes essas famílias não têm acesso a essas outras fontes de informações, né? Então a gente precisa realmente entender, enquanto sociedade e enquanto instituição, quais são as necessidades e quais as ferramentas que a gente precisa utilizar para atingir essas pessoas, porque, como você disse, quando a gente conhece os nossos direitos e entende como a gente pode alcançá-los, a gente fica também mais fortalecidos nessa busca, né? Interação dos nossos espectadores, né? Zé Roberto, né, com uma questão interessante, que é justamente isso, né? Hoje nós temos um volume de direitos, de atividades que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né? E ele coloca justamente da importância desse serviço que vocês realizam de orientação, né? Porque de fato é isso, né, Vanilda? Quando se chega no serviço de atendimento de vocês, a família chega, a gente acolhe aquela família, né? Faz a escuta, acolhe a demanda dela e a gente vai entender, né? O que ela está passando ali no contexto familiar dela. E aí é onde a gente começa a orientação, né? Para que seja efetuado realmente esses direitos, que ela busque pelos direitos delas, né? Perfeito. E Laila, hoje a gente tem duas pontas, a gente pode falar assim, né? Que são as deficiências, né, que já são instaladas por uma questão genética, nascença, etc., e as que são adquiridas depois, com questões muito próprias, etc., mas que hoje a gente tem um vínculo potencial, né, de acolhimento desde pequenininho, né, então isso passa do teste do pezinho, com todas, mas parece que o pessoal na outra ponta, né, da adquirida, hoje parece ser um público que tem mais dificuldade, né? Exato. Quando a gente identifica mais jovem, né, e essa família tem esse apoio e tudo mais, a gente consegue realmente desenvolver e entender melhor todo esse contexto, né? Quando é uma deficiência adquirida, por exemplo, um AVC que deixa sequelas, né? A pessoa nunca vivenciou aquilo, né? Então, é uma reinserção de várias atividades, desde algo que pode ser muito simples, quando a gente fala sobre autonomia, por exemplo, dele conseguir pentear o cabelo, escovar o dente sozinho, que era algo habitual e rotineiro, e que muitas vezes a gente não dá valor. Quando é algo que a gente faz dia a dia e que a gente nunca deixou de fazer, a gente entra naquela rotina, né, comum. Só que quando a gente tem alguma limitação que interfere nesses detalhes e algo que parece ser simples, como eu disse, muda a qualidade de vida dessa pessoa, né? Ela se torna mais dependente de alguém. Isso afeta tanto questões físicas, mas também muitas questões psicológicas. Então, quando a gente fala sobre um trabalho multidisciplinar, que é o foco da instituição, perpassa por isso também, né? Para a gente entender a pessoa biopsicossocial, entendendo que ela tem demandas físicas, psicológicas, sociais, espirituais, né? Que é um conjunto do ser humano, né? Então, essa pontuação realmente ela é relevante. Quando é algo adquirido, a gente precisa dar vários passinhos para trás para conseguir entender essa demanda e acolher a pessoa como um todo. Exato, né? E de fato isso, né? Compreender que hoje a gente tem muito mais mecanismos de reabilitação, de reinserção, de dar qualidade de vida do que se tinha no passado. E com a consolidação dos direitos, a gente percebe que ainda tem um caminho para melhorar
isso que já é feito? Com certeza, a gente precisa evidenciar essa evolução, né, que nós tivemos, tanto de equipamento, quanto também de capacitação de profissionais, que buscam incessantemente novas tecnologias e novas ferramentas para a evolução desses usuários, né? E outra pontuação muito importante é em relação ao acompanhamento e a parceria com as famílias, com os cuidadores, com o núcleo familiar, com essa rede de apoio, porque sozinho, a instituição sozinha não consegue atingir o que realmente há um potencial, né? Então, quando a gente estabelece, por exemplo, um plano de atendimento individualizado, a gente estabelece ele com a família, com o usuário, com essa parceria, entendendo qual que é a expectativa e também impondo, né, expondo, na verdade, qual é a estratégia melhor, buscando um equilíbrio para que a gente trabalhe em conjunto, da mesma forma que executa na instituição, o domicílio ser um extensor dessas atividades, né? Perfeito. Também é bacana, né, quando se pensa aí em toda a gama de serviços prestados, na estrutura, nesse conhecimento que se tem hoje, foi a compreensão de que deficiências não tratadas geram comorbidades que ampliam deficiências, né? Então, também a gente vê isso, né? O quanto a atuação hoje vem não só amenizando, resolvendo situações, como evitando uma gama gigantesca de deficiências. Com certeza. Quando a gente fala sobre diagnóstico principal, digamos assim, a gente não pode se limitar a ele, né? Nós temos que ver a pessoa como um todo, seja em relação ao seu desenvolvimento, atividade física e tudo mais. Porque uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, se ela tem alguma associação cardíaca ou de outra patologia, precisa ser visto isso, porque essa outra patologia, essa outra comorbidade, se não for vista, vai afetar ainda mais a qualidade de vida dele, né? Então, quando a gente entende que a pessoa é um ser complexo, a gente precisa olhar todos esses detalhes e não se limitar ao diagnóstico, porque o diagnóstico, ele é um pontapé inicial para que a gente entenda melhor e tenha mais gama de ferramentas, mas a gente precisa, antes mesmo de qualquer diagnóstico, entender qual que é a demanda daquela pessoa, né? A gente não coloca as pessoas em caixinhas, a gente olha ela totalmente individualizada para que a gente consiga realmente defender os direitos, entendendo que cada pessoa é de uma forma. Rogério aqui, parabenizando pelo trabalho de vocês, né? E colocando justamente a respeito dessa questão da informação. Ele coloca, né? A gente entra em setembro agora com o Setembro Verde, que também faz essa sensibilização. E aí ele coloca, o que vocês têm notado, né, de diferença nos últimos anos, a partir do momento que começou a ter sensibilização? Tem mais procura? O que passou a acontecer? Olha, a partir do momento que as pessoas entenderam o papel da instituição e de toda a gama que a gente atende, a gente percebe também uma valorização maior do serviço e uma confiança também que ficou maior. Muitas famílias buscam a gente até para orientação, mesmo não tendo pessoas com deficiência na família, mas que precisa de algum norte ou de alguma explicação ou acolhimento mesmo de algo que está acontecendo ali, né? Ou às vezes a pessoa nem imagina, um exemplo prático, exame auditivo, audiometria. A instituição é o único lugar que realiza no município de forma gratuita. E muitas pessoas, às vezes, não sabem que a gente faz, né? Desde petitinho, bebezinhos, até pessoas idosas, que podem, inclusive, receber o aparelho de forma gratuita, se necessário for, a gente encaminhando para o HC, né? Então, através dessas informações e dessa sensibilização, as pessoas buscam a instituição de uma forma mais aberta também a receber orientações e de uma parceria mais forte que foi intensificando durante o tempo. Perfeito. E o que é bacana é também compreender esses processos, não é? A gente ainda observa, né, uma confusão, por exemplo, né, o teste do pezinho, que é um clássico, né, com o teste da orelhinha e do olhinho, né, porque muitas vezes as pessoas falavam, nossa, mas no teste do pezinho fura o pezinho, como é que é feito do olhinho e da orelhinha, né? Então, até desmistificando, porque tem exames que são hiper simples, né, e que precisa, né, olha, eu preciso naquela data, no dia correto que foi agendado, levar a criança, e é importante que se faça esse exame.
Com certeza. O exame da orelhinha, por exemplo, que é realizado atualmente na Santa Casa, na primeira vez, né, na maternidade, mas que quando há alguma alteração, essas crianças são encaminhadas para nós fazermos o acompanhamento. Então, eles passam a serviço de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ou anualmente, justamente para acompanhar essa evolução da audição, entendendo também possíveis fatores de risco, né, ou pessoas com deficiência que estão no núcleo familiar, que tem um índice maior, né? Quando há pessoas com deficiência no núcleo, a gente também precisa investigar, porque há o risco de ser algo que pode ter em outras crianças e outras pessoas também. Então, é extremamente importante que as mamães, os papais realizem teste do pezinho, teste da orelhinha, do olhinho, do coraçãozinho, tudo que for. A vacinação também é extremamente importante, o acompanhamento posterior com o pediatra. Então, tudo que faz parte do desenvolvimento é importante a gente olhar desde os primeiros indicadores até a evolução dessa criança. Exatamente. E essa sensibilização, né, Vanilda, é importante porque a gente percebe isso, né, o quanto essa intervenção precoce muda a qualidade de vida, né, transforma a realidade, como a gente falou, né? Deficiência não tratada gera comorbidade que gera outras deficiências. Isso. Começar desde o início, né? Esse tratamento, a evolução, né? Que aí é através do início, né? Que vai ter essa evolução para a vida toda, né? O ganho é cada vez melhor, né? Exato. Na saúde. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão do teste do pezinho, né? De muitas enfermidades metabólicas, não é? Olha, descobriu certinho, fez a dieta correta, é lógico que eu vou ter restrição alimentar de muitos produtos para a vida toda, né? Mas a gente percebe o ganho de vida que se tem aí, mas como vocês colocaram, né? Não é só identificar, é encaminhar corretamente, é sensibilizar a família, é fazer a avó entender que ela não vai poder dar aquele tipo de comida para aquela criança, né? É entender que se a criança nunca provar aquela comida, ela não vai sofrer, né? Pelo contrário, ela vai ter qualidade de vida e colocar todo mundo no mesmo barco, né? Muitas vezes você tem que sensibilizar depois os coleguinhas da escola, avisar na creche que não pode, né? Todo mundo faz parte dessa ação de prevenção. Com certeza, e é por isso que a gente estava falando antes sobre estar no território, no domicílio e nos ambientes que essa criança ou que essa pessoa frequenta, né? Porque eu sempre converso com os profissionais sobre o nosso atendimento, que ele é numa sala de atendimento, na maioria das vezes, de um ambiente mais controlado, que é o profissional e a pessoa atendida. Porém, quando ele está em outros ambientes, e aí a gente precisa entender como que ele é no domicílio, com a presença dos responsáveis, se eu tiver irmãos, avós, como que ele é na escola, com a presença de 30, 40 crianças naquele mesmo ambiente, né? Então, a gente precisa dessa parceria também. No exemplo que você deu sobre alimentação, por exemplo, né? Com a nutricionista, quando ela elabora esse plano alimentar, não é só para a família no domicílio, ali onde que ele mora, né? Se ele estiver na casa de um amiguinho, esse plano tem que ir junto com ele. Se ele estiver na escola, esse plano tem que ir junto com ele. Porque um mínimo de desatenção pode afetar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Quando se fala, né, da procura e desse atendimento, é o que a Josi coloca aqui, né? Isso é feito por encaminhamento, as pessoas podem procurar, como é que funciona essa rotina? Tá, então nós temos 3 possibilidades, né? A primeira, quando a gente fala sobre teste do pezinho, então o bebê nasceu, a Santa Casa encaminha para nós, a gente marca consulta com a geneticista. Nessa consulta, ela vai avaliar esse bebê, ver o desenvolvimento e também analisar o teste, o resultado do teste, né? Um outro caminho é em relação a fluxo da atenção básica. Então, se a criança, jovem, adulto, pessoa idosa tem alguma hipótese diagnóstica, passa pelo postinho de saúde, clínico geral, pediatra ou o próprio neurologista e encaminha para nós através do sistema conhecido como CROSS. Tá? E uma outra possibilidade, que é o que a gente está tendo agora, nessa semana, e eu até peço atenção aos responsáveis de crianças que estão no primeiro ano do ensino fundamental da rede pública de educação,
que nós enviamos questionários tanto para identificar alteração postural quanto alteração auditiva. E, através desse questionário, as crianças que precisarem de uma avaliação mais aprofundada serão chamadas para comparecerem na instituição. Então, nós temos essas 3 possibilidades, tá? De fluxo e de atendimento. Claro, se a pessoa tiver alguma dúvida, pode procurar a instituição também. A gente faz esse acolhimento e direciona de uma forma pontual também. Perfeito. E a gente percebe isso, né? São ações determinantes que ocorrem nesse momento. Por exemplo, a gente está vendo aí, né, a aferição auditiva, né, com públicos específicos. A gente já teve visual também em alguns momentos. Só que, independente disso, não é? Olha, se a família nota alguma questão, a própria escola muitas vezes encaminha, né? Olha, a criança está com dificuldade visual, etc. Também tem toda uma estrutura de acolhimento na rede. Isso, com certeza. Então, como você disse, a escola, como fica bastante tempo até com essa criança, né, consegue entender e identificar muitos fatores. Então, é esse mesmo fluxo. Se os professores, a escola identifica, orienta essa família, elabora um relatório da criança, né, e direciona para a atenção básica, porque a gente recebe os encaminhamentos direto da saúde. Exato. E, gente, é bom pontuar isso justamente porque cada atividade como essa tem gerado dados, não é? A gente está vendo, infelizmente, aí, né, com questão de acuidade visual, um número crescente de crianças que vão precisar de óculos, justamente pelo tempo de tela e por estar usando tela mais cedo, né? Então, isso é uma preocupação. E auditiva cada vez mais pelo uso de fone. Né? Então, tem que se avaliar e eu acho que talvez nos próximos anos a gente vai ter fazendo campanha para reduzir o uso de tela e o uso de fone, justamente porque os números têm assustado. Sim, nós temos o projeto da acuidade visual, né, que está nas escolas e a gente consegue identificar muito o prejuízo das telas, tanto na questão de socialização, né, comunicação e tudo mais, e desenvolvimento geral e global dessas crianças, e também visual. E a questão auditiva, há muito tempo atrás a gente tinha um índice maior de pessoas, adultos e pessoas idosas, por conta de exposição a ruídos, né, das atividades laborais, mas atualmente pessoas mais novas, adolescentes, estão também com dificuldade auditiva, muito por conta do uso de fone, né, que fica o tempo todo, volume muito alto, jogos, né, que fica ali o tempo todo. Então, precisa realmente ficar atento a essas questões. Perfeito. Como foi dito, né, dentro dessas ações aí, não é, e da orientação que existe de encaminhamento na rede, também tem a questão que a gente tem que frisar aí, não é, de paciência, porque a gente sabe que tem um volume, então às vezes tem um agendamento um pouquinho mais à frente, e principalmente de comparecimento, né? Porque infelizmente às vezes a gente tem uma fila um pouquinho maior, porque as pessoas agendam e não vão, né? Então ainda é um problema a questão do comparecimento. Isso, exato. Eu até gostaria de aproveitar o momento e a oportunidade e falar solicitar a todas as famílias apaianas que atualizem os telefones, os endereços, lá junto à recepção da saúde. Tá? Pode chegar lá na recepção, que as meninas vão orientar, que essas famílias levem o talão da luz. Aí esse talão vai ser tirado da Xerox lá mesmo. Por quê? Porque aí atualiza no prontuário físico e no prontuário eletrônico essas informações, tanto o endereço quanto o contato telefônico. Porque o setor de agendamento vai facilitar para eles, né? Porque muitas vezes liga para agendar a consulta ou para agendar um retorno, e aí não consegue mais o contato. Aí entra a busca ativa. O assistente social tem um carro disponibilizado, vai até o domicílio para colher essas informações, o contato telefônico, né? E atualizar essas informações. Exatamente. Muitas vezes a gente chega lá no domicílio, aquela família até já mudou de lá. Quando o vizinho sabe para onde, é bom. Quando não sabe, aí fica complicado, assim. E é isso, né? Olha, o tratamento só funciona se for contínuo, se for certinho. Então, a gente depende também desse apoio da família, né? Nessa parte aí.
Exatamente. E em relação ao tempo, Luciano, gostaria também de fazer uma pontuação. Nós, para avaliação diagnóstica, deficiência física e intelectual, nós estávamos com uma fila de espera em torno de 2 anos para fazer essas avaliações, né? E nós elaboramos 2 planos de trabalho, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que hoje, semanalmente, a gente analisa esses encaminhamentos para identificar prioridades, entender se está faltando alguma informação ou não, e também ampliamos, estamos fazendo avaliações aos sábados, né? Que isso também diminuiu de forma impactante a nossa fila de espera. Antes era de 2 anos e pouco, hoje nós estamos em torno de 3 meses e meio, sendo que tem casos que identifica-se a prioridade, são avaliados em torno de 1 semana entre encaminhamento e avaliação. Então, são ações também que a instituição entende como necessárias, né, para que a gente, novamente, previna, atue de uma forma precoce e realmente impacte de forma positiva na vida dessas pessoas, né? Perfeito. Vanilda, gratidão pela participação. Fica sempre aqui o espaço no programa à disposição, tá certo? Eu que agradeço. Nós agradecemos, né, Laila, obrigado pela participação. Aí a gente espera realmente, né, que cada vez mais a defesa dos direitos esteja na rotina de toda a sociedade. A gente que agradece por poder ter esse espaço, trazer esse tema tão importante, né, para nós enquanto instituição, mas mais ainda para as pessoas que precisam realmente da nossa atuação.